Bruno Henrique, esse sim é o ídolo de verdade do Flamengo. Vocês já pararam para pensar que daqui 200 anos, quando alguém for lá ver a história do Flamengo, vai constatar que o Bruno Henrique tem 14 títulos com a camisa rubro-negra? Sem ele, o Flamengo não teria ganhado boa parte dos títulos que ganhou. Grande jogador que foi decisivo na partida de domingo contra o Botafogo. A gente vai falar mais sobre esse jogo daqui a pouco. E finalmente entra na galeria dos imortais do Flamengo. O choro do Bruno Henrique no pós-jogo me comoveu após a vitória por 3-1 sobre o Botafogo, com 2 gols dele, Bruno Henrique. Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou para aqui, emendou, é gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se por aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui e a gente tem que falar sobre Bruno Henrique. Esse personagem que foi decisivo, ele jogou demais nessa partida. Vale lembrar que é um jogador que está atuando no sacrifício, na posição que não é dele, de centroavante. E o Felipe Luiz deu um jeito, e é em mérito para o técnico rubro-negro, de colocá-lo numa posição que não é a dele, e mesmo assim o cara está arrebentando. Impressionante a atuação do Bruno Henrique nesse jogo contra o Botafogo. Aliás, impressionante as atuações do Bruno Henrique com a camisa do Flamengo. São 6 anos, eu já gravei um vídeo por aqui celebrando esta data, que merece ser celebrada. São 6 anos com o Bruno Henrique arrebentando com a camisa rubro-negra, né? E é um personagem sem o qual o Flamengo não teria conquistado boa parte dos grandes títulos que conquistou. O cara é muito decisivo, funciona em jogo grande. Vou falar mais sobre o Bruno Henrique neste vídeo, que tem um oferecimento BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada, então você não sabe o que está perdendo. BandBet foi lançada oficialmente nesta segunda-feira, com várias especiais para você. Eu vou citar uma delas, que é o cashback progressivo. Ou seja, você faz aposta em um evento e ganha cashback de 20% do valor depositado. Em 2 eventos, cashback de 40%. 3 eventos, cashback de 60%. 4 eventos, cashback de 80%. E 5 eventos, cashback de 100% para você. BandBet não está para brincadeira, portanto acesse o site bandbet.bet.br e faça a sua fezinha. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Retornando ao assunto principal deste vídeo. Gente, o Bruno Henrique é um fenômeno, cara. Por isso que eu falei no início do vídeo que daqui 200 anos, quando alguém for consultar a história do Flamengo, vai ver lá que o Bruno Henrique conquistou 14 títulos. Como o Arrascaeta, aliás, que é um craque de bola. Mas muitas vezes, cara, a galera valoriza mais um do que o outro, o Arrascaeta do que o outro. O intuito deste vídeo não é comparar o Bruno Henrique ao Arrascaeta, até porque o Bruno Henrique foi mais decisivo do que o Arrascaeta nesse jogo em que o Flamengo venceu o Botafogo por 3-1. Foi porque o Arrascaeta entrou no segundo tempo, entrou bem, é verdade, na partida, mas o Bruno Henrique é um dos maiores ídolos da história do Flamengo. O choro do Bruno Henrique no final do jogo faz com que a gente o compare a Leandro, a Adílio, esses caras. Zico é incomparável, né? Mas esses caras que marcaram a história no Flamengo, né? Porque aquilo é o que o povo sente, né? Todo mundo, cara, todo mundo que é rubro-negro, depois do jogo, né, se emocionou com o Bruno Henrique, cara. Eu me emocionei com o Bruno Henrique chorando. Eu falei, cara, esse cara tá há tanto tempo no Flamengo, há 6 anos no Flamengo, e chora por causa de um título de Supercopa. É impressionante, cara, o que ele é decisivo assim. E quando ele renovou o contrato por 3 anos, eu falei, cara, tá bom, porque o Flamengo ia perder o Bruno Henrique. E aí essa foi uma das boas coisas que o Marcos Braz fez,
além de ter contratado o Bruno Henrique, foi a renovação de contrato do Bruno Henrique, né? Uma renovação assertiva e bem feita naquele momento. Afinal de contas, o Palmeiras veio com uma proposta pelo Bruno Henrique sedutora. E o Bruno Henrique deu a preferência ao Flamengo, deu a palavra ao Flamengo e acabou renovando o contrato com a equipe rubro-negra. Então, o Bruno Henrique entra de vez na galeria dos imortais rubro-negros. Imortais, né, com o título sobre o Botafogo, né? Ele entra nesse rol dos imortais, cara. Daqui, como eu disse, 200 anos, cara, as pessoas, eu já não estiver mais por aqui, vocês também não, as pessoas vão se lembrar do Bruno Henrique. Porque o Flamengo é maior do que todos, né? O Zico é maior do que todos. Mas, putz, cara, o Bruno Henrique emocionou todos nós. E eu fiquei impressionado com a atuação do Flamengo. Foi um domínio do primeiro ao último minuto, né? No final ali houve uma desatenção, um relaxamento natural, até com placar de 3-0, e o Flamengo acabou tomando o gol do Patrick de Paula. Mas a atuação do Flamengo, assim, o placar só não foi maior por causa da grande atuação do goleiro John, do Botafogo, né? Que inclusive pegou uma bola do Plata inacreditável. Ele fez uma defesa inacreditável ali. Então eu acho que, assim, foi um jogo em que o Flamengo se mostrou melhor o tempo todo, né? Antes da paralisação, depois da paralisação. E o gol, né? O segundo gol, né? Espetacular. Aquilo é treino, gente. Não é chutando o Rossi pra frente. É treino, né? A casquinha do Plata, a bola do Michael. O Michael toca pro Bruno Henrique, que bate de primeira de fora da área, né? E o mais importante dessa história toda, pelo menos na minha opinião, claro, o título tem de ser celebrado, aquela coisa toda, né? É uma comemoração curta, evidentemente, porque trata-se de um título de Supercopa, mas é o fato de o Flamengo estar jogando bem, um futebol muito seguro, né? Acho que isso é muito importante. A gente celebra a conquista do título, o Flamengo tem que celebrar de fato, né? O modelo de jogo do Flamengo é muito importante. Eu citei aqui a jogada feita no lance do segundo gol do Flamengo, marcado pelo Bruno Henrique. Mas a gente pode falar sobre outras características também no time, né? A marcação, pressão insuportável na saída de bola do adversário. Insuportável. Na boa, assim, uma coisa que dá gosto ver. Então a gente vai olhando para esses detalhes, que não são tão detalhes assim, mas ficam claros, né? E vai falando, pô, esse Flamengo vai dar trabalho nessa temporada. É muito cedo para ser taxativo e dizer que o Flamengo vai ganhar absolutamente tudo? Claro que é. Claro que sim. Aqui você não vai ver esse tipo de exagero. Mas ao mesmo tempo é muito importante ressaltar as variações táticas desse time do Flamengo, que jogou num 4-2-3-1. Né, com o Plata centralizado fazendo o papel do Arrascaeta atrás do Bruno Henrique, né? E o Bruno Henrique, como eu disse, foi um fenômeno. Foi um fenômeno, não. Esse cara é um fenômeno. Dá gosto de ver jogando. Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre Bruno Henrique, tá bom? Saudações, até a próxima e tchau, tchau.